Tem essa característica também que eu vejo muito recentemente, que é o que é caro para você, né? Então, por exemplo, cada um escolhe, às vezes intuitivamente, a maioria das vezes não, o que é relevante, né? Às vezes, por exemplo, a Carla está citando isso daí. Você ocupar o lugar na fila enquanto você ainda não fez sua compra no supermercado, por exemplo, é um hábito que você considera natural e não é importante para você, porque você acha que aquilo é uma bobagem, né? Não tem por que ficar se queimando a pestana por conta disso. Enquanto para o outro, né, é um negócio inadmissível. É um negócio que fala assim, cara, você pode fazer qualquer coisa, mas tomar meu lugar na fila não dá, né? Porque é uma questão de desrespeito, etc. e tal. Então, cada um de nós tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Aquele ponto que você fala assim, cara, isso eu não tolero de jeito algum. Eu sempre conto aqui que meu irmão é chaveiro e ele vende o serviço dele pelo preço que ele acha que vale, pelo que o mercado cobra, sei lá eu qual é a métrica que ele usa para colocar preço no serviço dele. E aí vira e mexe ele reclama, porque, por exemplo, o cara chega lá e fala assim, quanto custa fazer uma cópia dessa chave aqui? Aí ele fala, vamos supor, R$ 20. Aí o cara fala assim, nossa, mas isso é um roubo. Para o meu irmão, falar que é um roubo é uma ofensa pessoal a ele, entende? Porque ele acha, cara, eu estou vendendo um negócio, o negócio custa tanto. Você compra se você quer, você não é obrigado a comprar. Agora, vim dizer que eu estou te roubando, não dá, né? E a gente sempre tem essas discussões que fala justamente por isso, assim, cada um tem o seu ponto de inflexão, de falar assim, cara, isso aqui para mim é muito caro. Né? Às vezes é uma coisa besta, às vezes é uma coisa muito importante. Agora, o que a gente... a comprar, né? Oi? Pode ir outro lugar. É uma coisa que você não é obrigada a comprar. Você pode ir outro lugar comprar. Exatamente. Agora a pessoa quer insistir que o outro tem que vender o valor que ela quer. Esse que é o problema, às vezes. E aí eu acho que o problema é isso. Por exemplo, tem coisas que são erradas, né? Como, por exemplo, a gente já falou aqui, o cara do açougue que jogava fora Vende o osso, né? o osso, de repente viu que a população estava passando fome e começou a vender. Aí eu acho moralmente, nossa, assim, para mim isso é um crime quase capital, né? Hediondo. Hediondo, muito hediondo. E para mim isso eu sou inconformado com isso, entende? Tem um amiguinho meu, um semelhante meu, um irmão meu que acha normal vender osso para matar a fome de ser humano, cara. Entende? Então, assim, óbvio, eu não tenho o poder de julgar, né? Assim, apesar que a gente acaba fazendo. Então, acabou julgando, você faz o valor de juízo, de qualquer forma. Exatamente. Mas, assim, eu não tenho o poder de punição. De julgar eu tenho, mas não de punir, né? Uhum. Uma pessoa dessa. E certamente ele está conquistando o espacinho dele lá nas 45 encarnações a mais que ele vai ter que pagar, né? Exatamente. Porque se contar uma para cada quilo para de cada osso, para cada que ele osso vendeu. Mas você entende? Assim, o limite, a gente é inimigo do limite, né, cara? Então, assim, isso numa situação normal é inaceitável. Mas hoje em dia a gente olha e fala assim, não, tudo bem, né? O cara vender osso para ser humano por R$ 15 o quilo, porque pelo menos ele está fazendo o dinheirinho dele. Cara, não é pelo menos, né? Desculpa, mas não é. Então, sabe, essas coisas todas, tudo bem o vereador filmar o assédio infantil
porque ele está fazendo um trabalho social, ele vai lá e está ajudando. Não, cara, ele está explorando uma criança que não tem noção do que está fazendo, do que está respondendo, do que está sendo dito ali. Então, esse limite está cada vez mais elástico. Eu acho que eu comentei, eu não sei se... Eu preciso ver, eu fico vendo as nossas gravações anteriores, eu não lembro qual que eu comentei, que, assim, que é de uma crueldade tão grande isso, que assim, a pessoa ficar ali, que nós vamos errar, isso é assim, do mesmo modo que nós vamos desencarnar um belo dia, se é 100% certo, nós vamos errar, se é 100% certo. Porque 100% de perfeito só Deus e ponto. Tem mesmo Jesus. Jesus tinha 99,999, mas não é 100. Né? Então, nós vamos errar com uma frequência muito maior, claro, absurdamente maior. Agora, o que é desumano, é o que você está falando, é a pessoa ficar ali urubuzando o erro alheio, só ali na espreita, na hora que a pessoa errar, ela pega e tira proveito daquilo em benefício próprio. Porque, de certa maneira, é isso que nós estamos falando, de outra forma. Cara, isso é desumano, porque cara, é cruel, porque vai funcionar porque nós vamos errar. Agora, a crueldade está em vocês tirar proveito, explorar isso. A exploração do erro alheio que é o problema. Erros são para serem corrigidos. Você pode até apontar. Aí, embora tenha aquela passagem, lembra qual dos evangelistas, que Jesus fala, olha, cara, qual é a sua, meu? Você está falando lá do argueiro lá no olho do teu irmão, você tem uma trave no seu olho, cara, para com isso, tira a primeira trave do seu, depois você vai lá corrigir aí você pode estar em condições de até enxergar melhor o que está acontecendo no outro. Então, é o que você falou, quem somos nós para fazer julgamentos, tá? Mas, por outro lado, também a gente não pode se omitir. Se a gente está vendo alguma coisa que nitidamente, notoriamente é errado, e a gente se omitir, nós estamos sendo conivente ao erro. Então tem essas duas coisas. A crueldade em você explorar o erro e a crueldade em você também se omitir perante o erro. Nós temos que combatê-lo. Tá? Mas é aquilo que eu estava conversando lá com o cara do estacionamento lá do cara. As pessoas têm hoje em dia muito mais, não sei se é enraizado ou está mais à flor da pele, está mais exacerbado nos dias de hoje. Assim, parece que é tudo uma disputa, tudo uma competição. Ou seja, o cara, ele não é meu. Assim, já está além de adversário, o cara já é o inimigo. Não era nem para ser adversário, mas já está num nível além, já passou desse nível, está num nível pior. As pessoas olham entre si como inimigas. Falam, não, esse cara é mais do que uma concorrente, é meu inimigo. Então tem que ir lá e realmente tirar satisfação, ir lá e cobrar, ir lá e, enfim, né? Ou partir para a violência, como a gente tem visto nos noticiários. Cara, não é por aí. Na verdade, é partir para a violência e perguntar depois, né? Exato. Bate primeiro e pergunta depois. Se é que vou perguntar, para mim nem precisa. Só para bater já está ótimo, já me dou satisfeito. Cara, tá nesse naipe. Tá surreal o negócio. E tá tudo tão louco porque você não percebe também um critério, né, José? No seguinte aspecto, isso é tolerável. Então, por exemplo, vamos supor que estacionar vou citar o cinto de segurança, por exemplo. Antes a gente não usava por N motivos. ego, por vaidade, etc e tal. Aí fomos obrigados por lei a usar. Aí passou todo mundo reclamando anos e anos porque tem que usar essa merda, porque onde já se viu e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E hoje em dia todo mundo usa sem reclamação, sem problema, né? Tem uns que põe uma travinha ali para não encostar no corpo, etc e tal, né? Dá o golpe de alguma forma, mas a grande maioria usa, aceita, entende, etc e tal. Então, por exemplo, não usar cinto hoje é inaceitável, né? Porque a noção de segurança sua e da sua família deveria vir em primeiro lugar. Né? Mas o fulano bebe e sai para dirigir.
é outra irresponsabilidade. Só que qual é o problema? Por exemplo, a gente aceitava isso há um tempo atrás, como dizer, né, que pena, né, o fulano bebeu e saiu para dirigir. Hoje em dia existe pena para isso. Se você beber, dirigir e for pego, é pena. Não tem conversa. Não tem negociação. Não tem negociação. É. E então a gente percebe esses limites quando somos obrigados. Mas quando não somos, por qualquer razão, né, ou porque o Estado não legislou sobre isso, ou porque culturalmente a gente entende que não precisa evoluir, é triste, porque todo mundo fala assim, não, né, ninguém faz isso, por que eu devo fazer? Ninguém atravessa a rua Na faixa. Na faixa, por que eu preciso atravessar? Né? Essas pequenas transgressões, assim, eu sempre me lembro daquela frase famosa que diz, ó, o que é errado, mesmo quando ninguém está vendo, e o que é certo mesmo quando todo mundo está vendo, né? Então, assim, não existe negociação entre o que é bom e o que é ruim. É fato, né? Isso daqui é bom para a sociedade. Então, o que as pessoas estão fazendo hoje é usar milhões de argumentos, a maioria falsos, alguns verdadeiros, mas a grande maioria falsos, para justificar uma ação equivocada, um erro, uma pisada de bola, uma escorregada no tomate. Isso é que é triste, que a gente está vendo isso aumentar muito. E eu vou dar um exemplo. Na hora que você estava falando, assim, você falou do cinto, hoje aconteceu isso comigo hoje. Por exemplo, eu criei pelo menos o hábito, quando eu vou em local público, entendo-se, a maioria das vezes supermercado, de chegar ali logo na entrada e higienizar com a mão com álcool gel. Já virou assim, eu não consigo entrar, não consigo entrar em lugar que for, sem isso eu já procuro, já fico, cadê o álcool? Tá ali. Vou lá e dou uma borrifada, enfim, higienizo. Cara, já virou hábito. Agora, hoje eu entrei no supermercado e fiz isso. E os outros 3 que passaram direto, eles nem ficaram me esperando. Tipo assim, foda. Cara, a pandemia não acabou, comente, mas enfim. Só não está usando máscara mais. Mas, cara, então para mim virou um hábito. Que antes a gente olhava assim, quando a gente olha agora para trás, no retrovisor do tempo, cara, como é que a gente não fazia isso? Que falta de higiene, porque realmente, cara, você vai no supermercado, sabe-se Deus onde as pessoas, inclusive nós mesmos, colocamos as nossas mãos, antes de ir lá manipular uma maçã, você olha, antes de comprar. Você fica olhando ali, né? Você põe para dentro do corpo. Exatamente, por mais que depois você chegue em casa e limpe, ok, mas, cara, você encostou a mão, a microbiologia, ela vai difundir para o interior do alimento, cara. Enfim, a gente não fazia isso. Não que também o álcool gel vai eliminar. Não, mas é melhor do que nada. É melhor do que, sei lá, com as mãos sujas. E sair manipulando ali no varejão tudo que é fruta, verdura e caramba, quatro. Com a mão, sei lá, se Deus não se enfiou a mão. Então, assim, eu tava reparando, se a gente pegar as gravações antigas nossas e assim, no auge da pandemia, a gente via aquelas balelas, as pessoas falando, não, que é a regeneração, que é a transformação, que é os outros anos da vida. Cara, aí você olha para agora, cara, não adiantou nada. Sabe assim, não serviu para nada. Um outro exemplo também, acho que eu contei isso já alguma vez aqui. Eu jogava futebol com alguns amigos, assim. E virava e mexia, faltava gente. Aí, chama o amigo do amigo, chama o irmão não sei de quem, só para completar, para a brincadeira fluir e tal, não sei o quê. E a gente tomava banho no vestiário da quadra lá, a gente pagava, tal, tomava banho lá. Só que alguns meninos, depois de jogarem 2 horas, suarem igual um camelo, chegava, pegava a bolsinha e tchau, pessoal, boa semana. Nós, que éramos
frequentadores assíduos, falou assim, escuta, você não vai tomar banho não, cara? Eu falei assim, não, banho é pra quê, cara? Vou pra minha casa. Alguns, inclusive, como era à noite, iam do futebol para uma balada, para um outro lugar. Aí a gente começou a comentar, falou assim, cara, aí começou a surgir a pandemia, aí os caras querendo louco para jogarem futebol, falou assim, não, vamos voltar, já autorizou, vamos voltar e tal, não sei o quê. Eu falei assim, cara, eu não vou voltar, porque assim, aqueles que eu conheço, que frequentam, não sei o quê, eu vejo que o fulano não vai no banheiro e sequer lava a mão. Imagina se, se eu vou jogar com quem eu não conheço, que o cara sua igual um camelo, depois vem me dar a mão, né? Assim, se o cara não se importa em tomar banho, por que você acha que ele vai se importar em lavar a mão? Então eu falo assim, ó, lamento, se vocês quiserem voltar a jogar futebol, vocês podem voltar, eu não irei mais. Porque é isso, a condição de higiene naquele momento, para mim, era uma nota de corte, né? Aquilo que eu falei, o que é caro para cada um de nós, né? Então, assim, desculpa, eu adoro jogar futebol, você sabe, né? Você tem um histórico quase igual ao meu, meninos do Jockey, infantil do São Paulo, não sei o quê, lá. Aí eu falei assim, cara, eu vou jogar com um cara que não lava sequer a mão, quanto mais toma banho. Desculpa, mas para mim não dá, não. Não, não dá. Mas assim, outra coisa, quer ver um negócio que você falou do cinto, do lembrei do álcool gel, eu lembrei de uma outra coisa, que assim, não é legislado, é um problema crônico, crítico e crônico ao mesmo tempo, questão de lixo. Cara, assim, você reciclar, você separar o reciclável, o plástico, o vidro, do metal, do orgânico, cara, não se faz. Como se assim, como se 9, não sei quantos bilhões de pessoas não gerassem lixo diariamente. Que uma coisa era o que na nossa época, nem até antes, né, 1900 Guaraná com rolha, cara. Beleza, assim, não que beleza, não que era tolerável, que você falou da tolerância, né? Não que fosse tolerável, mas assim, era o problema não era tão crítico como agora. Cara, você se para pensar o volume de lixo que a gente gera diariamente. E assim, e o que é interessante, por exemplo, tem, hoje já virou negócio, para muitos, tem lá no condomínio onde eu moro, não há nada institucionalizado. Mas a gente, meio que assim, por educação, enfim, consciência ambiental, chama do que quiser, a gente separa. E vem um pessoal, uma cooperativa, que eles vão lá, eles mesmo também fazem a segregação, eles abrem pacote, saco por saco, eles fazem a triagem ali. Tá? Mas e quem não faz? Onde não tem? Tá? E existe, por exemplo, esse é um assunto que evoluiu, né? Muito. Embora tenha gente que não se importe, mas é isso. Você não existe o jogar fora, né? Porque tudo está no mesmo planeta. Então, Não vai sair daqui. isso, o lixo você só tira do seu campo de visão, porque ele foi para outro lugar. Ele não deixou de existir. Na Oi? verdade, eu penso assim, tem gente que se livra do lixo. É. Tem gente que já tem uma consciência ambiental, né? Então, eu não consigo pegar um lixo reciclado e jogar ele sujo, sabe? Assim, pegar e falar... Porque eu sei que alguém aqui na minha rua tem o dia de lixo reciclado, mas nos outros dias tem tipo de lixo, tem gente que passa antes e fica olhando saquinho por saquinho e separando o lixo. É aqui na minha Né? rua. E aí, o que eu faço? Eu pego, o dia que não dá tempo de eu colocar o lixo reciclado, eu guardo, deixo tudo guardado aqui no quintal, arrumo tudo ele, deixo bonitinho e deixo lá para as pessoas, para os coletores pegarem, né? Mas eles estão limpos. Porque eu vou caminhando para a escola, eu vejo gente, dá uma dó. Às vezes são pessoas idosas que pegam lixo, né?
para ajudar, né, por causa da aposentadoria, pouquinho, essas coisas. Você vê que eles ficam ali, sabe? Abre saquinho por saquinho, depois as pessoas mais idosas, elas fecham o saco. Já o pessoal mais novo, o que eles fazem? Eles pegam os lixos, eles jogam tudo no chão. Tudo no chão, e depois deixa pior. Deixa lá, Então, as pessoas que não pensam neles deviam pensar pelo menos na sujeira na frente de casa. Porque falar, se eu separar o lixo, deixar o reciclado certinho, eu vou evitar dessas pessoas jogarem o lixo para qualquer lugar também. Então, eu acho que a gente não pensa no próximo. Eu acho que empatia em tudo, sabe? Desde a hora que você é dentro de casa, né? Eu falo para as meninas, deixa o lixo que a mamãe vai lavar aqui, né? Coisa de leite, vidro. Eu falei, vidro a gente tem que pôr dentro de um lugar, porque para eles não se machucarem, né? Então, tem vários cuidados que a gente precisa ter. Só que eu vejo que é pouca gente que faz isso. Tem outra coisa que a gente vê que cresceu demais. Animais de estimação. Quase todo mundo tem bicho. Gente, mas daqui até onde é 1 quilômetro daqui para a escola. Eu já percebi que eu só ando olhando para baixo. Eu não consigo mais andar olhando reto. Porque só tem cocô na rua. Sim. E aí eu falo para a Cecília, cuidado, essa é a calçada do cocô. Cuidado, não sei o quê. Toma cuidado com... Gente, o pessoal leva os animais para fazer na calçada dos outros. Sabe? São pouquíssimas pessoas que levam saquinho de lixo. E no bairro que eu trabalho, só tem casarão. É um bairro muito bom. Mas é um fedor, gente, porque todo mundo que tem animais lá leva os bichinhos para as vielas para fazer as necessidades e depois sai tudo pro poço, sabe, com os bichinhos. E lá é pior do que aqui. Que aqui ainda a gente, igual, se eu vou lá à frente da minha casa... É arejado. Eu não varro do vizinho do barulho, porque eu não gosto dele. Mas eu varro da minha casa, o quintalzinho da vizinha e o do outro lado, né? Então, também, se eu ver que a pessoa trabalha todo dia e está sujo lá, eu vou lá e varro. Se eu tiver tempo, eu faço. Então, não me importa, gente. Dá até uma risada. Eles falam assim, eu vou jogar lixo na frente da minha casa para você vir aqui varrer. Mas eu fico olhando e falo, as pessoas, você pegar o seu bichinho, pegar o seu animal, porque gato não tem jeito, né? Porque gato eles vão pro telhado, a gente não tem como segurar. Mas vai passear com o animal, você tá vendo... e deixa. E na frente de escola é pior, porque você tá vendo que as crianças estão entrando, criança não fica de olho na calçada. A gente tem que ficar falando. Tá vendo que tem criança lá onde eu trabalho, então são 3 escolas, uma do lado da outra. Então tem uma creche, tem um EMEI e tem 2 escolas. E eles levam todos os cachorros para fazer cocô na frente das escolas. E não limpa, gente. E lixo também. Eles não colocam os lixos na frente da casa deles. Eles levam todos os lixos, parece que o bairro inteiro, o quarteirão inteiro leva o lixo para frente da escola e deixa lá. E eu falei, gente do céu, como que alguém... Para mim, isso é horrível, sabe? Para mim, isso é um crime. Eu falo, isso é crime. Daqui a pouco vou ter que fazer uma lei para as pessoas serem multadas que levar bichinho para fazer cocô no meio da rua. Essa bobeira já existe, viu? Mas é isso, né, cara? Como eu acho assim, por exemplo, das coisas grandes, as coisas pequenas, a gente está tão relaxado, acho que com a gente mesmo, né? Sim. Com o nosso bem-estar, com a nossa harmonia, com a nossa evolução e tudo mais. Porque a gente aceita, né? A gente aceita a agressividade, a gente aceita essa distopia que a gente está falando, a gente aceita o pequeno erro, o grande erro, a gente aceita, porque, tudo bem, ele não está fazendo nada demais. Eu acho mesmo que a gente está regredindo bastante nesses tempos aí, porque não tem razão, cara, para a gente aceitar determinadas coisas. Como se fala? O tema hoje foi mais dinâmico, mais rapidinho, mas que deu para a gente cobrir grande parte da nossa insatisfação
Indignação, como diria a música do Skank. Com esse mundo quadrado que a gente está, né? Com essa bola quadrada que a gente está jogando aí, que pelo amor de Deus. Então, se você puder curtir, compartilhar aí, faça esse favor para a gente e semana que vem estaremos aqui de novo. Grande abraço, tchau.